Já me falou aí da Ruth, até porque o namoro, o casamento, portanto, a sua formação em comunicação social, tudo isto está ligado. É muito curioso. Como é que conheceu aquela que viria a ser a sua companheira de vida? Bem, há uma história que nós costumamos contar às nossas crianças, e é verdadeira, mas romantizamos sempre um pouco, porque como o meio batista é pequeno, todos se conhecem, hein? Todos conhecem. Bem, no fundo, também deixe-me confessar, à medida que eu conheço melhor o meio católico, também não é tão diferente. O meio católico sério, não estou a falar das pessoas que dizem que são católicas, porque isso naturalmente qualquer um é católico em Portugal. Mas aqueles católicos, quando são católicos sérios, eles não são assim tão mais do que os evangélicos. O que é um católico sério? O que leva os conceitos para a prática? É aquele que vive tão à rasca como eu, como evangélico. E nesse sentido não há uma grande diferença entre um católico sério e um evangélico. Porque são pessoas que sofrem a partir daquilo que acreditam. Mas pronto, isto só para dizer, o meio evangélico é pequeno, e então os meus pais conheciam os pais da Ana Ruth. E a minha mãe sempre me contou essa história de ter encontrado os pais, portanto os meus sogros, o João e a Tina, na praia, quando a Ruth era um pequeno bebê, e eu e a minha irmã Sara ainda estávamos embutidos na minha mãe. Portanto, eu costumava contar essa história. Então conheceu a sua futura mulher ainda no ventre da sua mãe. E eu romantizava para os nossos miúdos e dizia: o papá conheceu a mamãe porque viu-a através do umbigo da avó nisso e fez o esta. Mas pronto, nós depois encontramos algumas vezes, mas sem consciência um do outro, até que a determinada altura... Mas encontravam-se que no âmbito da igreja? Nos acampamentos, que é como os campos de férias. Sim. Portanto, são campos de férias e geralmente as pessoas cruzam-se umas com as outras. E eu lembro-me que em 97 eu e a Ruth estivemos juntos num acampamento, e foi quando nos conhecemos melhor. 2 anos depois começámos a namorar. Casaram? Calculo que virgens. Foi difícil, mas conseguimos. Porquê? Porque faz sentido. Sim, aliás, eu não quero soar muito defensivo, mas é engraçado, e o Manuel Luís vai concordar comigo. Se fosse há 50 anos, a pergunta não faria tanto sentido, porque apesar de tudo, como havia uma maior influência da religião na vida não religiosa, a ideia de casar virgem era uma coisa comum, mesmo que as pessoas não estivessem para lá viradas. Eu não estou a dizer que... E havia muitas pessoas que não praticavam certo. Essa virgindade, essa castidade, até ao casamento. Mas era uma ideia mais comum, certo? Sim. Pronto. Então, nesse sentido... Daí o casar com flor de laranjeira, símbolo da pureza. Pronto, da pureza, o branco. E o branco? O branco como símbolo da pureza. Portanto, quando as pessoas me fazem em 2022 essa pergunta, eu não quero dar a ideia que a resposta é voltar atrás no tempo, porque eu acho que nós devemos viver no tempo em que estamos. Não, mas vai-me dar certamente uma razão para que tenha casado virgem, portanto... Porque o plano é precisamente o casamento. Bem, eu escrevi um livro sobre o assunto. É melhor as pessoas procurarem, que aí eu desenvolvo um raciocínio. Chama-se Felizes para Sempre e Outros Equívocos acerca do casamento. Mas basicamente o que eu digo... Ser feliz para sempre é um equívoco? É, de certa maneira. As pessoas julgam, eu próprio julgo. Nós olhamos para o casamento, e eu acho que esta é uma boa razão até para explicar porque é que eu continuo a acreditar na virgindade. Não há qualquer juízo de valor na minha pergunta. Não, é apenas de maneira nenhuma. Não, e para mim é sempre uma oportunidade. Até porque se conseguir convencer alguém, tanto melhor. Se não conseguir, a coisa fica igual, porque as pessoas estão um pouco convencidas acerca disto. Mas isto para dizer Estamos o quê? a falar da felicidade para sempre. Da felicidade. Em grande parte, e é óbvio que eu estou a generalizar muito, mas em grande parte as pessoas olham para o casamento hoje como se fosse um prémio para um romance notável que elas tiveram. E basta ir a um casamento, independentemente de ser religioso ou não religioso, católico ou protestante, muçulmano, o folclore é a ideia de estas pessoas são tão bonitas juntas, esta história tinha de acabar assim. O que eu não acho mal, mas não é aquilo que um casamento é. O casamento é a celebração de uma promessa. E até vou usar a pior palavra possível, porque ela tem má reputação e às vezes não há nada como usar as piores palavras para falar das melhores coisas. Que é, o casamento é um contrato. É uma altura em que, por exemplo, eu e a Ana Ruth, eu prometi-lhe naquele dia uma coisa que eu não tinha... Eu tinha experiência zero. Eu prometi-lhe assim: Ruth, eu vou ser fiel a ti para sempre. Eu nunca tinha sido casado, eu não tinha experiência nenhuma em fidelidade. Portanto, eu disse, e depois o Manuel Luís sabe os votos: vou ser-te fiel na pobreza e na riqueza. Ora, na saúde e na... Rico eu nunca fui, pobre também acho que nunca fui. Na saúde e na doença. A gente não tem ideia do que é que está a prometer, porque estar casado com alguém doente é uma coisa muito séria. E eu prometi: olha, se tu ficares doente, eu vou ficar contigo. E depois na alegria e na tristeza.
Eu não tinha ideia do que é, por exemplo, estar casado com uma pessoa triste. Portanto, a pessoa olha de fora e diz assim, isto é um valente disparate, de facto. Esta pessoa não sabe no que é que se está a meter. Portanto, o casamento é um passo que ou se dá com fé, e para mim que sou crente, ou é Deus que me vai ajudar naquilo, ou eu vou a caminho da pior desgraça possível. Porque eu não tenho experiência, eu não tenho maturidade e estou a prometer coisas. E tem sido um casamento feliz? Eu acho que tem sido um casamento feliz. Mas isto significa que as melhores coisas do casamento estão muito distantes da ideia de que eu, para estar casado, tenho de ter o melhor dele já. Agora aplico isto à questão das relações sexuais. Sim, da vida íntima. Portanto, o que eu parto do princípio é que se o casamento é bom, as melhores coisas não têm de existir necessariamente já. Porque sempre que num casamento... Melhores coisas associadas ao conceito de prazer, por exemplo. Exatamente, seja o que for. Porque, por exemplo, qualquer casal, quando tem uma discussão, se ele partir do princípio, ou eu tenho contigo a melhor coisa já, ou vou-me embora, então aquilo não dura tempo nenhum, porque a qualquer momento há coisas que nos tiram a melhor felicidade já. Portanto, nesse sentido, eu guardar uma coisa que eu esperava que fosse boa, e de facto agradeço a Deus por ter criado as relações sexuais, mas pensar assim, não vou poder tê-las já, mas pelo facto de ter de esperar, eu estou a aprender alguma coisa acerca disto. E o que é para si o casamento? E nesse sentido, o casamento é esse treino na fé. Porque eu tenho de confiar em alguma coisa além de mim. Então treina-se todos os dias? Todos os dias. E o Manuel Luís vai concordar comigo, independentemente da perspectiva que tiver. Quando estou novamente a simplificar muito. Quando nós vemos um casal de velhotes com 80 anos, juntos, a dar as mãos, há sempre alguma coisa de sagrado que está ali a acontecer. Qualquer pessoa fica tocada com aquilo. Senhor. E muitas vezes quando um parte, o outro não resiste. E ninguém julga, de certeza porque tem uma grande vida sexual, cuidado tem. Quer dizer, seria absurdo, porque quando nós estamos no final da vida, e eu ainda não lá cheguei, provavelmente as coisas não estão a acontecer bem assim. E, no entanto, é essa força que está em causa naquilo que para mim o casamento é. Vida sexual importante? Claro, fundamental. Aliás, uma das coisas que muitas vezes é mal compreendido acerca, vamos dizer assim, da moral cristã, acerca dos assuntos sexuais, é precisamente porque para o cristianismo o corpo é fundamental. O cristianismo não acredita que o importante é o espiritual e o corpo não interessa. Não, é precisamente pelo corpo ser sagrado que a questão das relações sexuais são tão importantes para a fé cristã também.